Diz assim a palavra do Senhor: assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que nosso pai tinha, juntou toda a riqueza à custa de nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Fala com todos nós através da minha vida. Que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Assim o homem ficou extremamente rico. O texto da nossa reflexão, ele fala a respeito de Jacó. Jacó é uma pessoa que saiu de casa. Ele saiu de casa com dificuldade com o irmão. E ele foi embora resolver a vida dele. A dificuldade com o irmão Esaú, foi tamanha que se ele tivesse ficado em casa, algo feio poderia ter acontecido. Ele, juntamente com a mãe, Jacó, juntamente com a mãe, em parceria com a mãe, toma decisões dentro de casa que afetam diretamente a vida de Esaú. Por exemplo, Jacó, ele busca para si a bênção da primogenitura que estava sobre o Jacó, o Esaú. O Esaú era o mais velho, e o irmão mais velho tinha, benefícios por ser mais velho. Ele tinha benefício no tocante à divisão. Metade de tudo que o pai tivesse era do mais velho. Além dessa metade de tudo que ele tivesse ser do mais velho, o mais velho, quando o pai falecia, ele vinha a exercer a bênção, a exercer a parte sacerdotal, ministerial, espiritual na casa. Então tudo passava pelo primogênito. O mais velho, ele acabava sendo um canal usado por Deus dentro da casa. O Esaú, ele não estava muito preocupado com isso aí. O Jacó, ele tinha essa vontade, essa preocupação. E Jacó, ele trabalha juntamente com a mãe e acaba recebendo do irmão a troca por um prato de lentilhas. Ele vai e ele engana o pai, fazendo-se passar pelo irmão, e o pai abençoa a Jacó. É importante a gente olhar e pensar nesse momento assim, ó. Jacó, dentro da casa dele, ele arrumou um monte de rolo. Você conhece gente que arruma rolo? Sim ou não? Talvez se tiver alguém que arruma rolo do seu lado, aí não vá olhar para a pessoa agora, né, irmão? Fica aí, fica firme. Mas tem gente que arruma rolo do nada. Tem gente que do nada faz num copo d'água faz uma tempestade. Tem gente que gosta de um rolo, que é uma coisa de doido. E às vezes esse tipo de pessoa dentro de casa, está tudo bem, está tudo tranquilo, o ambiente, a pessoa ela está provocando confusão. E você olha e fala, mas por que está? Para quê? E nem a pessoa sabe. Na verdade é porque ela tem já a predisposição a arrumar confusão. O Jacó estava nessa condição dentro da casa dele. Na condição de arrumar rolo, de arrumar confusão. E ele arrumou. Se o que ele queria era arrumar rolo, e não era o que ele queria, mas a atitude dele gera a confusão, ele arruma rolo e ele sai de casa. Ele sai de casa com as mãos vazias. A primeira noite que ele dorme fora, ele dorme colocando a cabeça em cima de uma pedra. A pedra é o travesseiro para o Jacó. Naquela noite ele sonha. E tendo ele sonhado, ele vê uma escada, ele vê anjos descendo e subindo, trazendo respostas. Era o sinal que aquela escada significava na vida dele. Deus estava naquele lugar, e o Jacó entende que Deus está conversando com ele através do sonho. Jacó conversa com Deus e deixa a conversa bem clara. Eu estou seguindo minha jornada. Se o Senhor for comigo,
Tudo que eu receber, tudo que eu tiver, eu vou ser um dizimista fiel na tua casa. Eu vou ser uma pessoa que vai entender que nada vai acontecer na minha vida por acaso. Vou ser uma pessoa que vou entender que nada vai acontecer na minha vida por causa dos meus meros esforços. Vou ser uma pessoa que vai entender que tudo que eu vier a conquistar será por causa da tua bênção. E assim Jacó conversa com Deus. E Jacó segue a viagem dele. Eu acho importante ainda pontuar nesse momento, porque tem gente que acha que o que conquistou por causa dos próprios esforços, por causa dos próprios méritos. É claro, irmão, que existe a necessidade do nosso trabalho, do nosso esforço. Existe a necessidade de nós irmos à luta no dia a dia, e eu sei que eu estou diante de um grupo de pessoas trabalhadoras, que vai para a luta no dia a dia, que levanta cedo e chega muitas vezes tarde em casa, e trabalha pesado para conquistar o pão de cada dia. Mas se não for a bênção de Deus, não tem trabalho. A Bíblia diz que Ele dá o pão para comer e dá semente para semear. E quando essa semente ela é dada na mão daquele que semeia, havendo semeadura, a sementeira ela é abençoada. Deus ele proporciona os caminhos para que todos nós sejamos e permaneçamos abençoados. Jacó ele conversa com Deus, ele deixa bem claro: eu estou desde já reconhecendo qualquer coisa que venha acontecer na minha vida de maneira se eu der vacilada, o vacilão será eu. Mas o que acontecer de bom na minha vida vai acontecer por causa do Senhor. E eu já estou reconhecendo isso daí. E ele sai, e ele vai, e ele acaba parando na casa do Labão. Por favor, você que está com o telefone, põe ele no silencioso, ou no vibra, que às vezes está usando por conta do aplicativo, deixa no vibra ou no silencioso. O Jacó vai parar na casa do Labão. Na casa do Labão, ele acaba constituindo família. Tendo ele constituído família, aí entra no texto que nós lemos no verso 43. Ele fica extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos, servas, camelos, jumentos. O Jacó ele traz para si aquilo que é o primeiro ponto que eu quero conversar com você dentro da nossa proposta de reflexão para a campanha da família. Primeiro ponto, Jacó não tinha nada, mas ele trabalhou e ele conquistou muito. Toda a família precisa crescer. E não é, tem gente que ouve falar que a família precisa crescer, aí sai fazendo filho por aí, né? Vamos fazer filho, tem que crescer. É bom ter filho, mas ter filho de maneira responsável. Que às vezes vem o filho, aí fica para a avó, para o avô cuidar. Né? Não, é maneira responsável, planejada. Então a pessoa vai e tem o filho, mas não é só com o filho que está falando. É crescimento emocional, a família amadurecer no dia a dia, a conversa do pai com a mãe, do marido com a esposa, do filho com o pai, a família crescer espiritualmente, crescer na graça, no conhecimento. Jesus cresceu na graça e no conhecimento, cresceu diante de Deus e diante dos homens. Toda a família é convidada a crescer. E eu acho importante nós olharmos para esse texto e fazermos uma avaliação, um balanço. Espera lá, como que eu estou? Como que a minha casa está diante de Deus? Nós estamos crescendo ou nós estamos da mesma forma de 20 anos atrás? Nós estamos melhorando de vida a cada dia ou nossa vida está indo para trás? Eu falei com os irmãos nos cultos da manhã e eu perguntei para eles, lógico, a título de provocar reflexão: qual era o dízimo que você dava há 10 anos atrás? Qual é o dízimo que você dá hoje? Pastor, graças a Deus eu sou fiel nos dízimos faz 25 anos, continuo contribuindo com R$20, não falha, R$20, 25 anos, não mudou. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, porque Deus, quando a pessoa ela é fiel no pouco, a Bíblia diz que Deus vai colocando sobre o muito. E o dízimo e a oferta é um parâmetro para ver como a pessoa vai melhorar na vida, no tocante aos bens, às finanças. Quanto era seu salário há um tempo atrás? Quanto é que você recebe hoje?
Qual é o carro que você tinha ontem? Qual é o carro que você tem hoje? Como estava a sua casa ano passado? Como está a sua casa hoje? Como era a sua geladeira de 5 anos atrás? Como é a sua geladeira hoje? Pastor, lá nós está na benção do deserto. 40 anos, não gasta nem o sapato, não muda nada. Quando nós casamos, nós ganhamos aquele jogo de mesa azulzinha, com as cadeiras tudo azulzinha, aquele fogão que tinha 2 asas, que tem que amarrar ele no chão para ele não sair voando, e nós estamos até hoje firme e forte. Irmão, como que está? Como que está? É a mesma cama, pastor. 48 anos junto e na mesma cama. E o buraco da cama continua lá, firme e forte. A prefeitura não pavimentou o buraco da nossa cama. Tem gente que olha e computa esse tipo de situação como algo positivo. Eu olho e pergunto, será que não houve oportunidade de melhorar o fogão da casa? Será que não houve oportunidade de melhorar a geladeira da casa? Será que não houve oportunidade de melhorar o carro da família? Será que não houve oportunidade de melhorar o guarda-roupa, o armário? Será que não houve oportunidade de passar uma tinta na casa, de passar um reboco na parede? Porque muitas vezes a pessoa vai deixando isso tudo para lá, ela não leva nada disso em consideração. Ela troca de tênis, cada vez está com um tênis mais da hora, cada vez está com um tênis mais legal. O celular, iPhone 12, 13, 14, 15 Plus, SX, 2 não sei o que lá, 3 mais. O celular top, a pessoa está cada vez com um mais top. Mas às vezes dentro de casa nada mudou. Nada mudou. A campanha é para a família. A campanha é para a família. A família cresce junto. Às vezes o maridão está lá com o carro dele, todo legal, todo equipado, 8 mil, 10 mil reais em som. E a mulher tem que se virar no decorrer da semana para fazer uma mistura, para achar um ovo para fritar dentro de casa. E quando ela vai falar com o marido, ainda o marido acha ruim. Às vezes o chuveiro está lá queimado faz tempo, uma resistência custa 18, 12, 13, 15, 20, conforme a resistência, conforme o chuveiro, vai dentro de, né? Porque hoje em dia tem chuveiro que faz até cappuccino, né? Então um chuveiro cheio de história. Então mas irmão, às vezes a pessoa ela abre mão de tanta coisa. Então, primeiro ponto, o Jacó ele enriqueceu. O Jacó ele enriqueceu, ele cresceu, ele melhorou de vida. Ele saiu sem nada, mas agora o texto diz, ele está extremamente rico. Eu não estou falando somente de enriquecer aqui, irmão. Falando de melhorar aqui também. A melhorar aqui, ó. Tem gente que não cresce nunca. Tem gente que continua brigando igual quando era adolescente. Já está com 130 anos e está com as mesmas briguinhas de quando tinha 15 anos. Quando namorava ainda, aquelas briguinhas, você olhou para o lado. Não olhei. Olhou sim, eu vi. Eu estava olhando para cá, mas meus olhos estavam olhando para lá. Meu Deus, será que a pessoa não vai crescer nunca? Será que a pessoa não vai melhorar nunca? Sabe, são questões que parece que não, mas que vão fazendo mal e que vão drenando a família. Drenando a estrutura da família. Então não cresce na confiança de um para com o outro. Às vezes é o filho, a filha. O filho melhora de vida, o filho cresce, o filho avança e deixa o pai com a mãe para trás. O filho está usando as roupas mais top que ele pode usar. O filho está com tudo de bom e do melhor. Muitas vezes come fora a semana toda. O pai, a mãe com o chinelinho de dedo e o prego embaixo ainda. E o filho simplesmente ele não está vendo o pai com a mãe passar o aperto, o perrengue que ele passa. É a família crescer junto. A família avançar junto. Todos melhorarem de vida junto. O Jacó, ele ficou rico. O Jacó, ele melhorou. O Jacó, ele avançou. Vamos para o segundo ponto. No verso 1 do capítulo 31. Diz assim, ó, Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a riqueza à custa do nosso pai. Olha o segundo ponto, os filhos do Labão estavam conversando entre eles. Olha, o Jacó está rico porque ele deu o tombo no nosso pai. É por isso que o Jacó está rico.
porque ele cresceu na custa do nosso pai. E o Jacó trabalhou, irmão. Pode falar um monte de coisa do Jacó, mas se tem uma coisa que Jacó era trabalhador. Ele trabalhou, ele fez a parte dele. Agora aqui o ponto mostra assim, ó, o Jacó ouviu o que os filhos estavam falando a respeito dele. Ele estava antenado, ele estava ligado, ele estava acompanhando, ele estava sensível a tudo que acompanha a volta dele. O segundo ponto para nós pensarmos junto: primeiro, crescer. Segundo, ouvir, sentir, perceber. Sabe, às vezes a pessoa, vou usar uma palavra, não quero faltar com respeito com ninguém, mas é só para facilitar a compreensão. Às vezes a pessoa, ela se comporta como songamonga. Já ouviu falar do songo-mongo? O Tonho da Lua? Falar da novela é mais fácil, né? Assistiu o Tonho da Lua? Mulheres de Areia, se eu não estiver enganado? É isso, né? A casa está caindo na cabeça da pessoa, mas ela não está percebendo nada. Irmão, irmã, é ouvir, é ver, perceber o que está acontecendo à volta. É acompanhar o que o filho vê na internet. Ele não deixa, ele não permite que eu veja, que eu saiba nada. Ele entra no quarto dele, ela entra no quarto dela, fica trancado lá e não aceita em hipótese alguma. Como isso? Você tem autoridade dada por Deus para acompanhar o que seu filho e sua filha vê no dia a dia. E não tem essa conversa de privacidade. Privacidade, não tem nada disso. Privacidade é a hora que ele estiver lá fazendo o número 2 dele, lá, deixa ele quieto lá, ele com a marofa que fica lá. Deixa ele lá, isso aí é privacidade. A hora que ela estiver lá fazendo as coisas dela, tomando banho, se arrumando lá, deixa ela. Agora, o que está fazendo no dia a dia, você tem que acompanhar, irmão. Você tem que ouvir. Eles estavam falando, Jacó está roubando o nosso pai. E o Jacó não estava dormindo no ponto. Às vezes o filho, você sabe que hoje em dia faz piques de R$10, R$15, R$20, R$30, depositam dinheiro na conta da pessoa, ela arranca a roupa e fica dançando, rebolando, pelada na frente Você sabe disso, não sabe? Ou você não sabe? Não, eu não sei, pastor. Então, estou falando para você ficar mais atento. Às vezes a pessoa fica trancada dentro do quarto, pelada, dançando, pelada ou pelado, para quem está depositando 5, 10. Meu filho não trabalha, não faz nada. Não sei de onde começou a cair dinheiro. É Jeová Jiré. Jeová Jiré? Ou tá se apresentando na frente de um celular? Tem que olhar, irmão. Eu sei que é uma conversa pesada, mas é uma campanha para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Meu filho, minha filha nunca chegou atrasado. Agora ele nunca mais chega na hora certa. Cada vez ele chega fora de horário. Vai acompanhar, ver o que ele está fazendo. Vai acompanhar, ver o que ela está fazendo. Vai ver quem é o amigo, quem é a amiga que ele ou ela está andando. E se for pessoa que você não aprova, vai conversar e vai dizer, não quero mais você junto com essa pessoa. Não quero mais você nesse lugar. A família é sua. E sua família vale mais do que o carro que você tem. Sua família vale mais do que a casa que você tem. Sua família vale mais do que todas as bijuterias que você tem. Sua família vale mais do que o seu estojo de maquiagem. Sua família vale mais do que o seu celular, mais do que sua TV. Sua família é o que você tem de maior valor. Precisa acompanhar. A irmã precisa acompanhar o marido, ver o marido como que está, como que não está. Não estou falando de ficar espiando atrás da árvore, ficar naquela neurose, que muitas vezes a pessoa fica numa neurose. Onde você estava? Com quem você falou? Por que você demorou? Nossa, tem gente que fica numa neurose assim, que não tem fim. Fica maluca e deixa os outros malucos. Não é disso, irmã. Mas você tem que acompanhar teu marido. Saber do seu marido. E o irmão não deve de achar ruim se a irmã perguntar para você. É melhor você prestar conta para a sua segurança e para a segurança da sua família. Irmã, quando o seu marido perguntar para você aonde você estava, com quem você foi, por que você foi, não ache ruim. Ache bom, preste conta, dá satisfação. Se pegar meu celular, a chapa esquenta. Dá o celular na mão, procura, fuça, mexe.
Veja tudo o que você quiser ver. E o que você tiver de dúvida, vai anotando, que no final eu tiro todas as dúvidas. Eu estou falando para o bem da família. Você está entendendo, sim ou não? Isso aí faz bem para a família. Faz bem para a família. Irmão, fica atento. O velho da lancha está on. Tem que ficar atento. Tem que ficar ligado. Nós estamos conversando com família. Esse é o momento em que eu estou ministrando sobre sua família, sobre a sua casa. O Jacó ouviu. Isso significa que ele não estava dormindo. Isso significa que ele estava acompanhando. Você vê que, geralmente, quando aparece um filho ou uma filha, seja nas drogas, na bebida, na má companhia, seja lá no que for, geralmente a mãe, o pai, fala assim: ai, eu não sabia, eu não imaginava. Você já reparou isso daí? Eu nunca esperava isso do meu filho. Você já reparou? Geralmente é assim que se fala. Por que nunca esperava? Por que não imaginava? Porque talvez devia estar mais atento ao filho, à filha, talvez tinha que chamar atenção, talvez tinha que puxar a orelha, talvez tinha que corrigir e não fez. Primeiro ponto, repete comigo: crescer. Segundo ponto, ouvir. Terceiro ponto, Jacó percebeu que a atitude de Labão com ele já não era a mesma de antes. Jacó percebeu, sabe aquela coisa assim, quando você não é mais bem-vindo em determinado lugar? Eu já fui em lugar que eu não fui bem-vindo, e eu entendi, eu não volto, não tem dificuldade, não tem problema, mas já teve lugar que eu fui muito bem recebido. Então a gente tem que saber separar as coisas. Sabe aquela pessoa que de repente antes você ia até a casa dela, ela entra, senta, põe biscoito, põe bolacha, põe pão, presunto, queijo, põe geleia, põe bombom, põe uma mesa toda para você ali. Café, vou passar um café, filha, vai buscar uma coca. A pessoa monta um banquete para você. De repente as coisas vão mudando, você chega na casa, você toca a campainha, bate na porta, grita, bate palma, a pessoa sai, ela nem abre a porta para você entrar, irmão. Talvez é hora de perceber que é hora de sair, de se retirar. Tem gente que não se liga nesse movimento. O Jacó percebeu, ele percebeu, o Labão já não tratava ele mais do mesmo jeito. E tem gente que quando deixa de ser tratada da mesma forma, fica chateada, fica braba. Zé Povinho, mas talvez é hora de uma mudança. Talvez é hora de um renovo nas amizades. Talvez Deus está dando livramento para a pessoa. Talvez é um momento em que a pessoa vai passar por uma transformação e algo grande vai acontecer na vida da pessoa. Só que nós temos que estar sensíveis a isso. Tem gente que fica esmolando a amizade. Ai, por favor, seja meu amigo, seja minha amiga. Fala para quem está pertinho de você, por favor, fala assim, por favor. Se dê respeito. Não esmole a amizade de ninguém. Irmão, pelo amor de Deus. Nós temos que nos dar respeito. Se a pessoa quer estar com a gente, muito que bem. Se a pessoa não quer, tchau e benção. Tchau e benção. Muito ajuda quem? Quem não atrapalha, já dizia o seu Madruga. Não, irmão. É olhar a lição. É olhar a lição de hoje. O Jacó percebeu, pera lá, alguma coisa não está normal. Agora eu vou ficar aqui, a pessoa está fazendo cara feia para mim, a pessoa está fazendo pouco de mim, a pessoa está desmerecendo, a pessoa não gosta do meu filho. Aonde o seu filho com a sua filha não são bem-vindos, irmão? Com todo o respeito, você também não é bem-vindo. Você pode vir, mas seu filho não. Então eu também não vou. Pronto. Se meu filho ou minha filha não é bem-vinda, eu também não sou. Eu acho que algumas coisas têm que ser bem resolvidas na nossa vida. A gente tem que ter tem gente que fica pedindo, pelo amor de Deus, para ser amigo do outro. Ai, fez uma festa, fez isso, fez aquilo, não me chamou. Não tem problema nenhum. Aprenda a dar graças a Deus por não ser convidado muitas vezes. Porque muitas confusões, muitos rolos saem de festividades onde às vezes foi juntado um grupo de pessoas ali que não estava na mesma visão, na mesma direção que você está.
Está entendendo? Sim ou não? É pesada a conversa, não é? Você acha que está pesada a conversa? Sim ou não? Sim ou não? Chorão. Mas eu sei que está pesada. Eu sei que é uma conversa pesada. Porque é uma conversa que leva a nossa família a tomar posicionamento. Às vezes nós não estamos crescendo e nós devemos crescer. Porque sobre nós está a unção para o crescimento. Às vezes nós não estamos ouvindo tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós não estamos percebendo o que está acontecendo à nossa volta. E nós estamos tendo perdas e prejuízos porque nós não percebemos. Às vezes nós não estamos tendo o entendimento de pessoas que estão conosco no dia a dia, mas não nos querem por perto. E aí a gente fica ali, olha, e agora, tal. Último ponto para finalizar a conversa e orar, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer aqui nesse lugar. Verso de número 3. O Senhor disse a Jacó. Quem falou com Jacó? Você veja que o Jacó cresceu, você veja que o Jacó estava atento ao que estava sendo falado à volta dele. Você veja que o Jacó percebeu que ele já não era mais bem-vindo naquele lugar. Agora Deus fala com ele: Jacó, é hora de voltar para sua casa, voltar para os seus pais, para os seus parentes, e eu estarei com você. Você vê que Deus dá uma palavra para Jacó: Jacó, hora de voltar. Você deixou coisa para resolver lá na sua casa. É hora de voltar para resolver. Não adianta nada você estar rico, você estar com a vida resolvida. Não adianta nada você ter servos, servas, animais. Não adianta nada toda essa riqueza tendo coisa para resolver dentro da sua casa. É isso que muita gente tem dificuldade de entender. Ela quer ser bem-sucedida no trabalho, bem-sucedida no ministério, bem-sucedida nisso, naquilo ou naquilo outro, mas ela está com situações a serem resolvidas dentro de casa. Então o que nós devemos de olhar com a luz da Bíblia e trabalhar dentro da nossa casa tudo aquilo que precisa ser resolvido. Ele volta, e voltar significa rever, repensar. Talvez eu tenha que pedir perdão para alguém. Não peço perdão, não peço, nem que a vaca tussa. Aí a vaca vai e dá uma tossida perto de você, pronto. O galo não cantou, a mula do Balaão não falou. Irmão, se tiver que pedir perdão, vai e pede perdão. Se tiver que reconhecer que você deu uma vacilada, vai lá e fala: ó, eu vacilei, mas eu estou querendo corrigir. Eu fui para a igreja, Deus falou comigo, e eu estou aqui querendo fazer a coisa certa. Ah, mas e se a pessoa não quiser fazer a coisa certa, se ela não aceitar? Aí não é o problema seu. É o problema da pessoa. Você faz a coisa certa. Ó, vacilei, eu errei, eu bobeei, perdão. Perdoa, irmão. Às vezes a pessoa vai pedir perdão e a gente não perdoa. Não, vai comer, agora você vai comer o pão que o diabo amassou. Agora vai comer na palma da minha mão. Agora vou fazer pagar tintim por tintim tudo o mal que me fez. Para que isso? Precisa disso? Não precisa. Então o Jacó, ele volta para casa. Tendo Jacó voltado para casa, nós já conversamos, ele envia o presente para o irmão dele. Ele, o irmão e a família, eles se ajustam, se acertam. E é assim que Deus quer que eu, você, a nossa família, a nossa casa viva bem. Independente dos resultados que nós consigamos lá fora, o principal de todos é o resultado que nós obtivermos aqui dentro. Independente, lá na empresa onde você trabalha, talvez, no meio dos seus amigos, no meio do pessoal, você talvez seja conhecido como o cara, a mina, o profissional, a pessoa, mas dentro de casa talvez pode acontecer de alguém estar aqui igual o Naamã. O Naamã era chefe do exército do rei da Síria. O Naamã era muito bem visto e querido por todos, inclusive pelo rei, mas quando ele chegava na casa dele, ele tirava a roupa, tirava a farda, ele via que ele era o quê? Leproso. E enquanto ele não se humilhou, a história dele não mudou. Não mudou. Quando que a história dele foi mudada? Quando ele deu os mergulhos no Rio Jordão. Rio Jordão, rio sujo, época de cheia. Eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu falei disso aqui, eu me lembro do seu pai, Dani,
Quando eu falei época de cheia, descia garrafa PET, descia sofá, o João veio falar no final, falou, quer dizer então que descia garrafa PET, devia sofá, né? O jeitão dele falou. Eu sempre que eu lembro desse texto, eu lembro do João Batista. É época de cheia, irmão, rio sujo. Mas é ali naquele momento em que Deus muda a história na vida do Naamã. Humilhação. Se posicionar de maneira a querer viver uma nova história. É o primeiro domingo da nossa reflexão. Nós vamos continuar fazendo reflexões de forma assim, de forma incisiva a respeito de família. Eu quero ver a nossa família cada vez melhor. Diga amém se você também quer. E a nossa família vai melhorar cada vez mais a partir da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podíamos ficar aqui oferecendo para você entretenimento, coisas que você talvez fosse gostar, mas que não fosse, muito provavelmente, provocar transformação lá em casa. 4 pontos nós destacamos. Primeiro, crescer. Segundo, ouvir. Terceiro, perceber. Quarto, obedecer. Volta para casa. E ele voltou. Recua, retrocede, retorna. Ele retornou. Ele foi obediente. São as 4 palavras para a gente pensar hoje. Semana que vem tem mais. Vamos orar? Você pode ficar sentado mesmo, os músicos venham ao meu lado, por favor, me façam companhia no altar. E eu quero orar com você em cima disso. Os diáconos vão passar recolhendo os pedidos de oração. Fica 2 diáconos aqui recolhendo, 3, pode ser, recolhendo os pedidos de oração. E logo depois nós vamos dar continuidade ministrando a Santa Ceia. Meu Deus, talvez nós tenhamos pessoas aqui precisando muito de uma reviravolta em casa, na família. O casamento não vai bem, o relacionamento com o filho, com a filha não vai bem, o relacionamento entre irmãos não vai bem. Mas eu quero, nessa hora, em nome de Jesus, pedir a tua bênção, Pai. É o primeiro dia dessa nossa conversa. Crescer, ouvir, perceber, obedecer, são desafios que todos nós temos para o decorrer da semana. Nós vamos assimilando a informação. E à medida que nós vamos colocando em prática, eu tenho certeza, Deus, a unção do Senhor vai provocando a transformação. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa esse homem, essa mulher, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Nós vamos entregar, você sabe como funciona, né? Pega aqui, escreve aqui o que você quer que aconteça na sua casa, na sua família. Aqui você escreve o nome de pessoas da sua casa, da sua família, destaca o picote aqui e lança no cesto de oração. E essas pessoas estarão sendo alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Pode ficar sentado mesmo. E nós vamos passar recolhendo os pedidos de oração. Vamos cantando uma canção? Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor, na presença do Senhor.
Graças a Deus. Vamos bater palma para Jesus.